Semana passada, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça garantiu o poder de investigação do Ministério Público Federal na Operação Caixa de Pandora. O STJ negou um habeas corpus que contestava a legitimidade do MPF para investigar e pedia a anulação das provas do escândalo de corrupção que terminou com a queda do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. No Brasil, a principal função do Ministério Público é fazer a defesa da sociedade. Para isso, a instituição busca informações para apurar crimes e propor denúncias. Dependendo da situação, o Ministério Público sente a necessidade de fazer investigações próprias. Há casos mais insensíveis, eventualmente envolvendo crimes praticados por policiais, ou por autoridades com poder de influência ou por pessoas muito influentes, em que a investigação direta pelo Ministério Público se mostra recomendável. A intenção do Ministério Público, no entanto, não é competir com a polícia. Quando o Estado investiga, é necessário que cada um cumpra seu papel. O Ministério Público, a investigação pelo Ministério Público sempre será complementar. O Ministério Público nunca teve pretensão, nem jurídica, nem tem condições técnicas de substituir a polícia. A investigação será sempre feita em regra pela polícia. Mas a capacidade investigatória do Ministério Público, que é inerente a seu papel de titular da ação penal, complementar a polícia, serve para as situações em que, por um motivo ou por outro, há resistências da polícia de investigar determinada situação. O problema é que essa atribuição é discutida com frequência na Justiça. Recentemente, um habeas corpus questionou a legitimidade do Ministério Público Federal para investigar, pedindo a anulação das provas colhidas na Operação Caixa de Pandora, que apurou um esquema de corrupção no governo do Distrito Federal. Segundo o HC, o Procurador Regional da República que atuou no caso conduziu as investigações de forma individual, fora de controle judicial. A defesa pediu acesso pleno e restrito às provas levantadas durante a investigação e também queria adiar depoimentos marcados para este mês. Mas o Superior Tribunal de Justiça discordou dos argumentos e ressaltou que o Ministério Público deve continuar fazendo investigações. Para a relatora, a ministra Laurita Vaz, essa atribuição está prevista na Constituição Federal e regulamentada em lei complementar. Ela também destacou que já existe jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a legitimidade do Ministério Público de conduzir investigações. Desde o início, nós estávamos convictos de que estamos agindo de acordo com a Constituição, de acordo com a lei complementar, e isso aqui ratifica, não só para o Ministério Público, mas para o próprio Judiciário, essa legitimação e essa possibilidade de agirmos com mais rapidez, com mais segurança, vem, de fato, a nos fortalecer. Segundo Ronaldo Albo, não existiu investigação paralela conduzida pelo Ministério Público Federal. As apurações foram feitas com o aval do Judiciário, que aceitou o pedido do MPF de realizar buscas e quebras de dados telefônicos. Quando houve necessidade de obter, junto ao Judiciário, decisões que nos autorizassem a ter acesso a uma gama de elementos que só poderiam ser obtidos via judicial, nós assim procedemos. Naquilo que nós pudemos obter por iniciativa própria, nós também fizemos. O Superior Tribunal de Justiça entendeu ainda que o acesso às provas só pode ser concedido em relação ao material já analisado. A sociedade não pode ficar desprotegida. E por isso que essas decisões dos tribunais superiores, demonstrando firmemente esse direito do Ministério Público de realizar investigações diretas, vai levar à proteção da sociedade. Uma iniciativa do Ministério Público Federal em Goiás garante autonomia e liberdade de escolha a consumidores de todo o Brasil. A partir de agora, os medicamentos que não exigem receita médica podem ficar ao alcance do usuário nas prateleiras de autosserviço das farmácias. Desde 2009, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinava que qualquer medicamento devia ficar atrás dos balcões das farmácias, tornando obrigatória a intervenção de um atendente para o usuário ter acesso. Por acreditar que a determinação da Anvisa feria a autonomia do consumidor, o Ministério Público Federal em Goiás decidiu agir extrajudicialmente para derrubar a proibição. O Ministério Público compreende que o cidadão, o consumidor, o paciente, ele tem a liberdade, tem a responsabilidade de escolher o que é melhor para ele.
qual o seu tratamento, qual o medicamento, inclusive levando em consideração as próprias disponibilidades financeiras do consumidor, do paciente, do cliente. Depois da atuação do MPF, a Anvisa alterou a Resolução 44 de 2009 e, desde julho deste ano, entrou em vigor uma nova regra, que ainda não foi amplamente divulgada. A mudança normativa não obriga as farmácias a mudarem a disposição dos produtos, mas autoriza que medicamentos isentos de prescrição médica estejam assim, ao alcance dos usuários nas prateleiras, mas com as seguintes condições. Os produtos não poderão, de forma nenhuma, estar junto com o medicamento, juntamente com o cosmético, e que eles atendam às normas brasileiras de prescrição. Eles estejam por prescrições individualmente em cada sessão. O presidente do sindicato diz ainda que considera a nova regra um avanço. Se tratando dos produtos que são MIP, medicamentos isentos de prescrição, tem um acesso mais direto ao consumidor, onde ele pode optar por marca, por aquele produto que eventualmente ele possa adquirir com segurança suficiente para a utilização desse produto com a segurança necessária. Mas, para a presidente do Conselho Regional de Farmácia, colocar esses medicamentos ao livre alcance dos consumidores é um retrocesso. A facilidade de aquisição do medicamento implica na automedicação, no uso irracional de medicamento. E a população? O que acha da nova regra? Eu acho que fica até mais fácil. Eu acho que é vantagem, porque às vezes a gente não consegue nem marcar a consulta, né? E às vezes você já sabe que aquele remédio você tem que comprar ele e sabe que vai te servir. Facilita bastante para a gente e eu aprovo. Como a nova regra tem o apoio da população, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão acredita que a medida valoriza a capacidade de cada indivíduo ser responsável pelos cuidados com a própria saúde. O fato é que a atuação do Ministério Público Federal nessa temática decorreu de uma valorização dos direitos constitucionais do cidadão e uma necessidade de se valorizar cada vez mais a autonomia individual, a autonomia de cada pessoa, de escolher o que é melhor para si. Isso diz respeito tanto a medicamentos, quanto a outros produtos, quanto a serviços. A pessoa, o cidadão, deve ter sempre preservado o direito de fazer as suas escolhas de forma responsável, de forma criteriosa. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.